Vamos falar sobre essa segunda eliminação do Vasco, uma eliminação que o jogo em si não foi um resultado, o placar não foi que realmente foi a partida, mas futebol não tem justiça, é bola na rede. E o Vasco vacilou em momentos capitais de perder para o Flamengo por 3-1. Com isso, o Vasco está fora do Campeonato Carioca. Fla-Flu, de novo, vão decidir o Campeonato Cariocão 2023. E o Vasco, agora, como deu mole na Copa do Brasil, só tem um Campeonato Brasileiro para disputar. Terá um mês para melhorar, terá um mês para corrigir erros, terá um mês para qualificar seu elenco até o jogo, na estreia do Campeonato Brasileiro, o jogo de 16 de abril contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vamos fazer os melhores momentos da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. E começamos com ele deu uma análise geral do jogo. Para ele, o placar foi injusto e também apontou erros da arbitragem, como o terceiro gol do Flamengo. Para ele, o Vasco merecia até um placar, uma sorte maior. Veja. Boa noite. Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo, no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos, não podendo contar com muitos jogadores. Não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase. Então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer. Isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde e tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Também falou sobre o Nenê, né? Ele foi questionado sobre se o Vasco vai renovar ou não, o vovô de 42 anos, que entrou na partida
Ele falou que ainda não conversou nem com a direção, nem com o atleta sobre essa questão, mas ele falou que é preciso saber, principalmente do Nenê, que ele quer para a sua carreira, e também da direção do Vasco, que pensa em relação a isso, e claro, ele vai dar também a sua opinião sobre isso. Vejam. Boa noite. Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. E claro que ele foi questionado sobre qual o destino que ele acredita que o Vasco vai... Qual vai ser a briga do Vasco no Campeonato Brasileiro? Título? Uma competição internacional, Libertadores ou Sul-Americana, ou brigar para não cair. Para o Maurício Barbieri é um tiro no escuro, visto que ele só jogou contra o de Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ou seja, ele só conhece, por enquanto, o que ele enfrentou no Campeonato Carioca, não conhece ainda os demais times que ele vai enfrentar durante o Brasileirão. Por isso ele fala que não dá para cravar, fazer uma previsão com mais firmeza, já que ele não conhece ainda os outros adversários do Vasco no Brasileirão. Veja. Eu gostaria de poder ser mais assertivo na minha resposta, mas o Vasco não joga o campeonato sozinho. Então depende do que o Vasco vai fazer, mas também do que ele vai enfrentar, né? E eu, nesse momento, os clubes da Série A que eu conheço bem são esses que a gente enfrentou no Campeonato Carioca. Então, se eu tirar esse recorte, eu volto a repetir, eu acho que a gente tem condição de ser bastante competitivo. Mas existe um recorte muito maior, tem as outras equipes, os outros estados, outras situações. Então, eu não consigo ser assertivo. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem o desafio de eliminar essa estatística que eu te disse, que é uma estatística que não é do Vasco, é uma estatística do campeonato. E depois, a partir disso, quanto mais a gente conseguir ser competitivo, se impor aos adversários, conseguir, de repente, fazer o fator casa ser preponderante, aí a gente tem mais chances de buscar e almejar coisas maiores. E eu questionei ele, porque mal ou bem, o Pedro Raul é uma referência. Ele tirou o Pedro Raul, botou o Aguinaldo num jogo decisivo. É um garoto da base, tem 18 anos ainda, em idade sub-20. Não tem como, é um garoto que mal chegou ao profissional, sentia a pressão, se tem como tirar isso dele. Para o Maurício Barbieri, isso não tem como isso acontecer, a pressão vai acontecer. Até comparou como aprender a andar de bicicleta. Você cai de novo, até você chegar no equilíbrio e andar sozinho. Ele citou isso sobre a pressão dos garotos vindo da base. Veja. Bom, boa noite. Respondendo sobre como tirar essa pressão ou criar situações para esses jogadores jovens. A verdade é que não tem receita. Eles precisam passar por isso. Então hoje o Aguinaldo entrou, passou pela experiência de estar numa decisão, jogando contra a equipe que jogou, passou pela experiência de ter a oportunidade
de fazer os gols, não conseguiu ser eficiente, é voltar a entender aonde ele errou, o que a gente consegue melhorar, como a gente consegue ajustar. Eu não tenho como oferecer isso. Eu posso oferecer orientação, eu posso oferecer dinâmicas de treino que ajudam a melhorar a parte técnica, eu posso dar uma ou outra palavra para ajudar a controlar a parte emocional, mas no todo, no final, precisa andar. Não tem como aprender a andar de bicicleta só lendo o manual. Precisa subir na bicicleta e andar. Então é isso. Eles são jovens, faz parte da caminhada deles, vão ter que passar por isso. Aqueles que aprenderem a andar rápido de bicicleta vão mais longe, os que caírem muito vão ficar para trás. E a lei da vida é essa, não tem o que eu, como treinador, possa mudar. Né? O segundo ponto, desculpa. Também eu questionei ele se, como o Vasco tem muito novo, jogadores novos da base, se para o Campeonato Brasileiro, que é longo, começa abril, vai até dezembro, né? Muitas viagens, cartões, lesão. Se é hora de pedir reforços de atletas mais experientes. Maurício Barbieri lembrou que o Vasco tem sim jogadores experientes. E mais uma coisa, não detou destaque, tipo de perfil, de termo pelo menos de idade de jogador que ele vai pedir para que o Vasco reforce já no Campeonato Brasileiro. Veja. É isso, galera. Por duas eliminações, estou falando até errado, 2 eliminações em uma semana. O Vasco mereceu. Contra o ABC, o Vasco realmente não jogou nada, pagou preço, uma atuação pífia que foi contra o ABC. Já contra o Flamengo, eu vou fazer análise no vídeo seguinte, mas o Vasco merecia uma sorte melhor. Então, até mais com mais, vai lembrando que o elenco ganha 2 dias de folga. A representação está marcada para quarta-feira no Centro de Treinamento Márcia Barbosa. Até mais.